8 frutas incríveis para matar e prevenir o câncer. Então, essas frutas que nós vamos falar hoje, elas te ajudam a combater o câncer e também podem contribuir para que você viva por mais tempo e com mais saúde. Então, hoje, nós temos informações suficientes para afirmar que praticamente todos os casos de câncer são causados por fatores ambientais. Então a gente está falando aí de cerca de 95% de todos os casos de câncer são consequência de fatores ambientais modificáveis, como a dieta, por exemplo, que é responsável aí por cerca de um a cada 3 casos de câncer causados por fatores ambientais, assim como a obesidade, que está aí responsável por 10 a 20% dos casos de câncer por fatores ambientais, e o tabaco, que é responsável por 25 a 30% desses casos de câncer. Então, você viu aqui que a dieta, ela causa mais câncer do que o cigarro. Pois é, pessoal. É exatamente isso que eu estou falando. O que você come, a sua alimentação, pode ser mais perigosa do que o cigarro, dependendo de quais são as suas escolhas. Então, para você ter uma ideia, eles fizeram estudos de autópsias de vítimas de acidentes de carro, né? Pessoas que morreram e que fizeram depois a autópsia para avaliar alguns órgãos, para ver se tinha alguma alteração. E o que eles viram? Que 40% das mulheres entre 40 e 50 anos têm câncer de mama microscópico. 40 a 50, 40% das mulheres de 40 a 50 anos têm câncer de mama microscópico. 50 a 60% dos homens entre 50 e 60 anos têm câncer de próstata microscópico. E praticamente todos nós, após os 70 anos, temos câncer microscópico de tireoide. Esse câncer microscópico não significa que a pessoa vai desenvolver o câncer, vai ter uma doença, vai perder peso, vai ter metástase. Não é isso que eu estou dizendo, ok? O que eu estou dizendo é que boa parte das pessoas já tem o câncer microscópico. Os homens, por exemplo, boa parte deles, ao morrer, morre com câncer de próstata, por mais que não seja um câncer de próstata diagnosticado, mas se fizer a avaliação daquela próstata, vai ver que tem alguma alteração neoplásica. E a nossa alimentação, ela pode servir como medicamento. É uma das principais e mais poderosas intervenções que a gente pode proporcionar para a nossa saúde. Então, se você consome bons alimentos, alimentos saudáveis, o seu corpo vai durar mais tempo. E existem alguns alimentos que podem fazer, por exemplo, tratamentos medicamentosos funcionarem melhor. Então, essas frutas que eu vou te contar hoje, elas podem melhorar o seu metabolismo, promover a perda de gordura, controlar o diabetes, controlar o equilíbrio hormonal e também te prevenir do câncer. Então já pega papel e caneta aí, que é a nossa primeira fruta. Inclusive eu tenho ela aqui e eu vou te mostrar. Estou com ela aqui ao meu lado, que é essa fruta aqui, pessoal, que a gente come como um prato salgado, geralmente, mas ela não deixa de ser uma fruta, que é o tomate. Então, fizeram um estudo com quase 80 mil homens ao longo de 20 anos. E eles observaram nesse estudo que quem consumia tomates cozidos 2 a 3 vezes por semana tinha 50% menos risco de ter câncer de próstata. E isso acontece porque o tomate é uma grande fonte de licopeno. E esse licopeno possui propriedades anti-angiogênicas. O que é isso? O tumor, o câncer, ele precisa ser alimentado. Ele é como uma célula, como um tecido normal. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes, e para que chegue nutrientes e oxigênio nele, ele precisa de vasos sanguíneos. Então, ele estimula a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos. E o licopeno, ele atua geralmente bloqueando essa angiogênese. Então, tem ação anti-angiogênica. E entre os homens que desenvolveram câncer de próstata,
aqueles que comiam mais molho de tomate tinham menos vasos sanguíneos alimentando o câncer. Então é por isso que eu coloquei lá na capa do vídeo que mata o câncer de fome. Então o licopeno, ele ajuda a bloquear o suprimento para o câncer, para o tumor. Além disso, o licopeno também combate a gordura e ativa um tipo especial de gordura, que é a gordura marrom, uma gordura boa que ajuda a queimar a gordura branca, que é mais prejudicial e perigosa. O tomate também contribui para reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, e melhora a sensibilidade insulínica, sendo um bom aliado para pessoas que tenham diabetes e pré-diabetes. E um outro estudo que fizeram com o tomate, que foi interessante, feito em mulheres de peso normal, viram que comer um tomate ao dia, antes do almoço, ajuda a melhorar o metabolismo e a perder peso. Então, como que a gente vai preparar o tomate da melhor forma para maximizar os benefícios do licopeno? O licopeno do tomate, ele costuma estar na forma de translicopeno, que é pouco absorvível pelo nosso corpo. Agora, se a gente esquenta o tomate, esse licopeno, esse translicopeno, se transforma em cislicopeno, que é muito mais absorvível. Então, esquentar o molho de tomate por 2 minutos aumenta em até 50% a biodisponibilidade do licopeno. E se você esquentar por 30 minutos, vai aumentar em 250% a biodisponibilidade do licopeno, que também é uma substância lipossolúvel, ou seja, solúvel em gorduras. Então, a melhor forma de você consumir o seu tomate é esquentá-lo e refogá-lo com azeite de oliva extra virgem, tá bom? Então, essa é a nossa primeira fruta, que é por conta do licopeno, boa parte dos benefícios dela. A nossa sétima fruta também entra nessa lista por conta do licopeno, que é a melancia, e a nossa sexta fruta também entra nessa lista por conta do licopeno, que é a goiaba, ok? Então é tomate, melancia, goiaba, faltam 5 frutas, mas antes, pessoal, eu peço que você me ajude aí, manda uma mensagem para mim no chat, manda uma mensagem para mim nos comentários, me ajudando, dizendo se o meu áudio tá bom, se você está conseguindo me escutar bem, se você está conseguindo entender com clareza as palavras que eu estou falando aqui, tá? Então, por favor, me ajude aí dizendo se o meu áudio está bom ou não. A Marli já está me ajudando, a Aparecida já está me ajudando também, perfeito. Então, o áudio deve estar bom. Obrigado, pessoal, pela ajuda. Obrigado. Nossa quinta fruta é a pera, ok? A pera, ela é rica em ácido clorogênico. E esse ácido clorogênico ativa o metabolismo, queima gordura e também é anti-angiogênico, ou seja, ele bloqueia a formação de vasos sanguíneos que alimentariam aquele câncer. Então, ele previne o crescimento de vasos sanguíneos nos tumores. As peras também são ricas em fibras, então, cada pera tem entre 5 e 6 gramas de fibra, que é uma quantidade suficiente para reduzir o risco de progressão tumoral e também de morte em até 30%, num estudo feito em pessoas com melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo, que estavam fazendo imunoterapia, que é um tratamento para essa doença. Então, a pera é um alimento que pode melhorar o resultado dos tratamentos. Mas é interessante, é importante que você consuma a pera com a casca, ok? Porque é na casca onde ficam boa parte dos nutrientes dessa fruta. Nossa quarta fruta também entra aqui pelo mesmo motivo da pera. Uma fruta muito parecida com a pera, que é a maçã. Também rica em fibras, também rica em ácido clorogênico. Então, por esse motivo, ela entrou na nossa lista, ok? Então, vamos aqui para o nosso top 3. Nosso top 3. Agora, pessoal, você que ainda não curtiu esse vídeo, você que ainda não deixou seu gostei, você que ainda não deixou o seu like, faça isso agora, por favor, tá bom? Porque isso vai fazer com que a gente possa levar essa mensagem a mais pessoas. Então, o seu gostei, o seu joinha, o seu like vai ajudar uma outra pessoa a se prevenir do câncer também. Então, vamos colocar uma meta nesse vídeo aqui de 7.000 likes, ok? 7.000 likes para eu ter certeza que 7.000 pessoas vão aprender como se proteger do câncer. Então, a sua curtida
vai fazer grande diferença na vida de um próximo, na vida de um semelhante, na vida de uma outra pessoa, ok? Então, dê a sua curtida para a gente ajudar pessoas ao redor do mundo inteiro prevenirem o câncer, tá? Terceira fruta, kiwi, rico em vitaminas, antioxidantes, e um kiwi por dia mostrou que pode ser capaz de combater em 60% o dano causado ao nosso material genético. Fizeram um pequeno estudo em Singapura também e mostraram que se consumir 2 kiwis ao dia por 4 dias, você tem uma quantidade 35% maior de lactobacilos nas fezes e um aumento de quase 200% na população de bifidobactérias. Mas o que é isso, doutor João? Não estou entendendo. O que é isso? Pessoal, lactobacilos e bifidobactérias são bactérias benéficas para o nosso intestino, para a nossa microbiota intestinal. Por quê? Elas promovem uma ação anti-inflamatória e protegem o nosso trato digestivo, protege a nossa microbiota. Então, a partir do momento que a gente combate a inflamação, a gente também está se prevenindo do câncer, tá bom? Porque uma das causas do câncer é justamente a inflamação, principalmente a inflamação crônica de baixo grau, presente naquelas pessoas sedentárias, naquelas pessoas que estão acima do peso. Então, o kiwi pode te ajudar com isso, ok? Segunda fruta são as frutas vermelhas. Framboesa, morango, amora, mirtilo, que são ricas em ácido elágico e antocianinas. Também tem ação anti-angiogênica, ou seja, previne a formação de vasos sanguíneos que alimentariam o tumor, são boas para a imunidade e para a circulação. Em relação ao morango, para você ter uma ideia, ele melhora o controle glicêmico, controle do açúcar no seu sangue, ajuda no controle do peso, ajuda na redução da circunferência abdominal. Então, ele ajuda a queimar a gordura branca, aquela gordura prejudicial. E a nossa primeira fruta aqui também. Essa aqui é muito boa para quem tem pressão alta. Essa é muito boa para quem tem problemas de circulação, que é a romã. A romã favorece também, da mesma forma que o kiwi, o crescimento de bactérias boas no trato gastrointestinal. Isso contribui para a imunidade, contribui para o controle da inflamação. E a romã tem umas substâncias chamadas elagitaninos, que interrompem o suprimento sanguíneo para os tumores, fazendo mais uma vez os tumores morrerem de fome. E a romã, também favorece o crescimento de uma bactéria chamada Akkermansia, que é muito boa para a saúde do nosso intestino e do nosso organismo em geral. Ok, pessoal? Então, essas são as 8 frutas que podem ajudar você a se prevenir do câncer. Então, você vai me perguntar, doutor João, ok, então eu vou comer uma maçã por dia, vou comer uma goiaba dia sim, dia não, e melancia uma vez por semana, e tomate eu vou comer todo dia no almoço. Estou tranquilo? Posso ficar sossegado em relação ao câncer? Isso significa que o câncer nunca vai me pegar? Pessoal, é claro que não. Tudo que a gente está falando aqui é de redução de risco, é de prevenção. Nada na medicina é 100%, apenas a morte é 100%. Agora, você tem uma chance de ter câncer. Esse câncer ele pode aparecer mesmo que você esteja com peso bom, mesmo que você não fume, mesmo que você coma bem, mesmo que você faça atividade física, o câncer sempre pode surgir. A diferença é quando ele tem mais chance de surgir. Ele tem, e aí eu vou te perguntar e eu quero ver o que você vai me responder. Preste atenção, preste atenção. Vamos pegar aqui 2 pessoas, tá? 2 pessoas que têm a mesma idade. 2 pessoas de 60 anos. A primeira pessoa de 60 anos, ela está num peso legal, bebe água legal, controla bem as comorbidades, come bem, faz atividade física, não fuma, não bebe. Essa é a primeira pessoa de 60 anos. A segunda pessoa de 60 anos, ela fuma, bebe, está acima do peso, é sedentária, come um monte de besteira. Ou seja, a primeira pessoa, a pessoa número 1, tem um estilo de vida saudável. E a pessoa número 2 tem um estilo de vida que não é saudável assim.
Primeira pergunta que eu faço para você. Primeira pergunta. Qual dessas, preste atenção, qual dessas duas pessoas, pessoa número 1, pessoa número 2, qual dessas pessoas pode ter câncer? Vamos ver se o pessoal prestou atenção no que eu estou dizendo aqui. Qual dessas pessoas pode ter câncer? Escreve aí para mim no chat e escreve aí nos comentários. Preste atenção na pergunta. Eu estou falando de duas pessoas da mesma idade. Uma com estilo de vida saudável e outra com estilo de vida não saudável. Qual delas pode ter câncer, pessoal? Qual delas pode ter câncer? Pode. Pode. Vocês não estão prestando atenção na minha pergunta. Que o pessoal está falando aqui, que é a segunda pessoa. Vocês não estão prestando atenção na minha pergunta. Qual das duas pessoas pode ter câncer? Aqui, agora sim. A Marta Maria Damásio e a Sueli Jorge responderam. As duas, sim. As duas pessoas podem ter câncer. Agora, pessoal, qual das duas pessoas tem mais chance de ter câncer? A pessoa número 1 ou a pessoa número 2? Essa é a chave da questão. Então, é claro que as duas podem ter câncer. Qualquer pessoa pode ter câncer, pessoal. A pessoa pode ser a mais saudável do mundo. Ainda assim, ela pode ter câncer. Claro. Agora, as suas chances de ter câncer aumentam de acordo com a insalubridade do seu estilo de vida. Então, a chance de você ter câncer é inversamente proporcional à qualidade do seu estilo de vida. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então, quanto melhor for o seu estilo de vida, menor vai ser a sua chance de ter câncer. Ela ainda vai existir, claro, mas ela vai ser menor. Quanto pior for o seu estilo de vida, quanto menos saudável for o seu estilo de vida, maior será a sua chance de ter câncer. Ou seja, a chance de você ter câncer é inversamente proporcional à qualidade do seu estilo de vida. Estilo de vida ruim, alta chance de câncer. Estilo de vida bom, baixa chance de câncer. É isso, pessoal. Ficou claro? Você entendeu? A Patrícia falou aqui, certo? Todas as duas. A probabilidade da segunda ter é maior. A pessoa número 1 tem chances menores. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vocês entenderam aqui a mensagem que eu estou falando. Então, o seu estilo de vida, o quão mais saudável ele for, mais ele vai te proteger contra o câncer. É claro que o câncer pode aparecer, mas o estilo de vida vai te proteger, vai reduzir o risco, vai reduzir as chances disso acontecer, tá bom? Então, alimentação saudável. O que eu falei aqui? 1 a cada 3 casos de câncer causados por fatores ambientais são decorrentes de uma má alimentação. A má alimentação, ela é mais significativa para o desenvolvimento do câncer do que o próprio cigarro, pessoal. Ok? E a gente não vê aí os alimentos com aviso de que causa câncer. Deveria ter. Se no cigarro tem, no alimento deveria ter também. Na salsicha lá, devia ter cancerígeno, alimento cancerígeno. Lá no óleo vegetal, devia ter esse alimento, aumenta a sua chance de ter gordura no fígado, por exemplo. Deveria ter também. Minha opinião que deveria ter. Então, ó, alimentação, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, evitar beber, evitar fumar, tudo isso vai reduzir muito as suas chances de câncer, porque é justamente isso que também origina o câncer. É a sua alimentação, que contribui para o seu câncer do intestino, que contribui para o seu câncer de próstata, para o seu câncer de mama, tá? É o sobrepeso que vai contribuir para o seu câncer de estômago, tá bom, pessoal? Então, estilo de vida saudável é algo que pode sim te proteger do câncer, tá bom? Se você quiser aprender como ter um estilo de vida saudável, com hábitos cientificamente comprovados, de forma simples, que não vai exigir nenhum grande esforço da sua parte, que não vai exigir nenhum grande investimento do seu lado, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Nesse livro, eu vou te mostrar comportamentos, hábitos do seu dia a dia que vão te proteger do câncer, do derrame, do infarto, que vão te ajudar
a controlar sem remédios diabetes, hipertensão, colesterol, insônia, ansiedade, depressão, que vão, por que não, fazer com que você não precise mais tomar remédio para esses problemas, que você tenha mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida. Então, esse livro é o guia completo de como ter o melhor estilo de vida que a ciência nos conta. E isso não sou eu que estou dizendo, são milhares de estudos feitos com milhões de pessoas. Então, se você quiser esse livro, que vai te mostrar como prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade, clica agora aí no primeiro livro da descrição, no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários para adquirir o código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, tá bom, pessoal? Não tem livro físico e não tem previsão de livro físico, ok? E se você não gostar do livro, não tem problema, não fica preocupado, eu tô com medo de comprar o livro, porque se eu comprar e não gostar, eu vou jogar R$ 29,90 no lixo. Pessoal, não se preocupe com isso. Eu tenho tanta confiança na qualidade do conteúdo do livro que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você não quiser, se você não gostar do livro, se você acha que o livro não serviu para você, não se preocupe, eu te devolvo o dinheiro. Então eu estou assumindo o risco de precisar te devolver o dinheiro e estou assumindo o risco de ter que desembolsar do meu próprio bolso, porque caso você peça o reembolso, eu tenho que pagar uma multa, ok? Então eu só faço isso porque eu sei que você vai gostar, porque eu sei que você vai me agradecer por ter te apresentado esse livro, esse guia que vai transformar a sua vida para melhor, e você vai ser grato a você também por ter feito esse investimento na sua saúde, naquilo que você tem de mais valioso na sua vida. E é aquele primeiro passo que você precisa para melhorar as suas condições, para você ter mais energia, mais disposição, para você viver mais, por mais tempo, com mais saúde, ao lado das pessoas que você ama, tá bom? Então, se você quiser ter acesso ao livro, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários. Caso você esteja aqui no ao vivo comigo, eu vou colocar o link no chat também e fixar a mensagem para facilitar a sua aquisição. Tá bom, pessoal? Bom, deu uma nota para esse vídeo aqui, onde falamos sobre frutas que podem ajudar a prevenir o câncer. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço para a Zori Vega Dias, para Márcia Maria, Penha Vidal, Marta Maria, Kátia Regina Gomes, Maria Helena Baltazar Cardoso, abraço para Marli Vitor da Silva, Vanderleia, Sueli Jorge, Aparecida Franz de Blumenau, abraço para o Ney Dias, de Salvador, um abraço para Joaquina Ferreira, Irene Pimenta. Ney Dias está perguntando aqui, bom dia, grande doutor, aqui é o Ney de Salvador. Minha avó viveu 94 anos, ela comia pouco e sem muitas restrições. Será esse um segredo, Ney? Tem uma cultura no Japão, principalmente numa cidade chamada Okinawa, que é uma cidade conhecida por ter pessoas que vivem por muito tempo, é uma das chamadas Blue Zones, e nessa cidade de Okinawa, eles têm o costume do Hara Hashibo. O que é o Hara Hashibo? O Hara Hashibo é aquilo assim, que diz para você comer até você se sentir 80% satisfeito. Diz para você não comer até ficar empanzinado, até ficar de bucho cheio. Não! Você come até ficar 80% satisfeito. E essa cultura, essa tradição do Hara Hashibo é uma das razões pelas quais o pessoal de Okinawa vive muito tempo. Então, talvez a sua avó tenha se beneficiado dessa prática do Hara Hashibo, por mais que provavelmente ela nem soubesse que isso fosse uma cultura lá no Japão, porque isso não é muito falado. Mas enfim, pode ser por isso. Um abraço para Rosângela Barbosa de Manaus, para Maria Trevisan de Guarulhos, para a Norma Matiusi do Espírito Santo, Patrícia Assunção de Petrópolis, Maria Abadia Ferreira, Beatriz Lopes, um abraço a Talma Maria, Carla Lima Camilo, Francisca Domitilde, Alessandra Nunes da Silva,
Abraço para Joana Maria Barbosa, para Dorothy Dias Passos, Ângela Rabelo, Maria Isabel, Ivanete Brandão de Portugal, um grande abraço aí a todo mundo de Portugal. Um abraço ao Benedito Santos, a Olga Lopes de Abreu, Maria de Fátima Tavares, Maria Isabel de Ribeira do Pombal, na Bahia. Abraço para o Teone Melo, para Lucival Dias dos Santos de Salvador. A Penha perguntando, doutor, qual o melhor horário para comer a fruta? Pode ser em jejum? Como goiaba em jejum. Penha, não vejo problema nenhum em comer a goiaba em jejum, tá bom? Abraço para o Manuel Matheus Luiz. Valeu, obrigado pela mensagem, Manuel. Abraço para Nájela Oliveira, Jane Santos. Abraço para Marta Maria Damásio, Madalena Codesso. Olá, bom dia aqui de Lisboa, Portugal. Um forte abraço, gosto muito de suas declarações, são ótimas. Um abraço de Portugal. Um abraço a todos aí, os portugueses da nossa terrinha, de Lisboa, do Algarve. Um abraço aí a todos que me acompanham de Portugal, hein? Gosto muito dessa terra. Abraço para Cron, Nazarena Azevedo. Abraço para Maria Inês Ribeiro Forte da Silva. A Madalena falando, minha família quase todos morrem de câncer, por isso tenho um pouco de medo, mas Deus é grande. Madalena, segue as nossas dicas aqui, que a sua chance de câncer vai diminuir. Abraço para o meu querido Antônio Carlos, Maria Soledade, Gilvan Almeida. Qual é a melhor forma de enfrentar e passar pelo estresse? Gilvan, tem muitas formas. A que eu acho a mais importante é a forma de você só se preocupar com aquilo que depende do seu esforço, aquilo que você controla. Não adianta você se estressar por algo que você não tem influência, por algo que você não pode fazer nada. Então, por que você vai esquentar a sua cabeça se não há nada que você possa fazer para aquilo ser resolvido? Ou para que você vai esquentar a sua cabeça se aquilo não tem solução? Porque se tiver solução, aí você não tem que esquentar a cabeça, você tem que resolver o problema. Se tiver solução e você puder fazer alguma coisa, você não tem que ficar estressado, você tem que resolver o problema. Tá bom? E se não tiver solução, ou se você não puder fazer nada, por que você vai perder sua energia com isso? Captou a mensagem? Abraço para... Quem mais que está aqui? Lourdes Barbosa de Almeida. Gezinha Mota. Ana Pesce. Nájela, vai ficar gravado sim, pode ficar tranquilo, tá bom? Aqui, a Ana Pesce falando, para quem acha essas frutas caras, pode comprar uma fruta para cada dia. Um dia come uma maçã, no outro come uma pera, no outro kiwi. Romã tem até no jardim do vizinho, tomates são mais em conta. É isso aí mesmo, Ana. É isso aí. As frutas, de modo geral, eu falei 8 aqui, mas as frutas, de modo geral, elas vão te proteger do câncer, tá bom? Abraço para Jaci Cordeiro, para Nilma Reis, para a Maria Martins Santana, para a Rosemary. Valeu, Rosemary. Grande abraço para a senhora aí. Um abraço para Cornélia Nandesifene, para o Edson Santiago, para o meu amigo Felipe Alves da Silva. Ó, pessoal, essa live aqui terminou. Compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo, deixe seu comentário, deixe seu like, tá bom? Um abraço aí para Patrícia Assunção Silos. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Compartilhar a saúde é um ato de amor e carinho, tá bom? Mas continue comigo, não se vá, fica aqui, porque eu separei outras 2 lives para você continuar cuidando da sua saúde e também para a gente continuar falando de frutas, ok? Nessa live aqui, eu falo sobre frutas que ajudam a sua circulação e nessa live daqui, eu falo sobre frutas que te ajudam a limpar a gordura no fígado. Combinado? Não é um tchau, é um até logo, te vejo aqui, te vejo aqui. Então até daqui a pouco, na próxima live. Vai ser um prazer ver você por lá também. Valeu!